Olha, pastor, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente. Porque, por exemplo, quase que sempre na minha casa, quando eu acordo, eu procuro, de repente, ouvir o pastor Nicodemos, como eu falei aqui, ele é um grande pregador, um grande mestre da igreja presbiteriana, e eu procuro ouvir o pastor de diferentes igrejas, de diferentes denominações, e para mim é muito edificante. Eu participo daquelas pregações, eu escutando, né? Me arrumando para trabalhar, ou arrumando a casa, organizando a minha vida. Eu vou fazendo as coisas escutando a pregação. É edificante, ela é maravilhosa. Mas em nenhum momento eu liguei para ouvir a pregação, de repente, do pastor Flávio, pensando, não, eu vou ouvir porque eu não vou na igreja domingo. Eu, como eu trabalho à tarde, eu trabalho no Itamaraty e saio de lá mais de 8 da noite, de segunda a sexta, então eu não tenho tempo de ir na igreja no meio da semana. Aí eu vou somente no domingo. Mas se eu ficar um domingo sem ir, eu fico triste. Por quê? O culto ou a pregação online, ela me edifica de uma forma. Ela me edifica de uma forma. Agora, eu estar lá no culto, olhando para o pastor, vendo o pastor, compartilhando alegrias e tristezas de pessoas que estão pedindo oração, de pessoas que estão alegres, que estão em adoração, cantando os hinos congregacionais, colaborando com a oferta, pegando na mão de um adolescente, de uma criança, falando com um ancião. Gente, é diferente. É diferente, é vida, né? É vida. Você pode ouvir e ser edificado. Inclusive, Apocalipse fala, né? Bem-aventurados os que ouvem e os que leem. Uma das formas de se edificar é ouvindo. Você pode ouvir. E você pode até mesmo adorar a Deus na sua casa com um culto online, por exemplo. Você pode, mas você não pode substituir pelo culto presencial. Né? No período da pandemia, teve uma modalidade de trabalho home office, em casa. Né? Depois que acabou, todos nós tivemos que voltar a trabalhar presencial. Poderia seguir online? Poderia. Mas o patrão não quer. O patrão quer que você vá lá e você resolva problemas lá. E você tenha a sua vida funcional, ou seja, servidor público, ou seja, de um empregado, ou seja, uma empresa qualquer, o teu patrão quer que você vá lá. É diferente. Você trabalhar à distância e você trabalhar presencial. É diferente, completamente diferente. Você adorar a Deus com um pastor que está numa pregação online e você está lá dentro da igreja vendo o pastor, compartilhando com ele, ouvindo pessoalmente e tendo aquela vida ali interagindo com os irmãos. São coisas diferentes. Os dois edificam, mas não substituem um ou outro, certo? Então, eu creio sim, pastor, que tem os seus pontos positivos e relevantes. Como eu sou edificado ouvindo muito na minha casa, mas muito mais edificado eu sou lá dentro da igreja. Eu não vou abrir mão de maneira nenhuma do culto presencial para ficar somente online. Porque eu quero estar na igreja, eu quero cantar e não quero estar na igreja de corpo presente. Presente não. O que é isso? Corpo presente é a gente que está lá, mas a mente está lá fora. Está no mercado, está no restaurante, está no trabalho. Eu quero estar ali e dizer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me vendo? Eu estou aqui dentro da igreja. E eu vim para te adorar. Eu vim para ficar com o Senhor. E eu fico ali contando os meus segredos com o Senhor. E depois interagindo com meus irmãos. Nenhum momento eu penso em substituir o que é online pelo que é presencial. Eu sou edificada antes de sair de casa, eu tenho o meu devocional, seja ele de pequeno momento de oração, ou ouvindo aquela pregação, mas eu tenho, mas jamais vai substituir a minha alegria de participar de um culto presencial. Isso mesmo, o pastor tem muita razão no que ele está falando, né? Não se pode chamar de corpo um membro, né? E é interessante que um corpo ele tem todos os membros externos e os membros internos. E você vai dizer qual que é o mais importante? Todos, absolutamente todos são importantes. Imagina você viver sem os rins, não vive. Imagina você viver sem os olhos, poderá viver, mas vai ser um cego, vai ter uma deficiência para viver, né? Então é exatamente o que o pastor está falando. Um membro apartado do corpo, ele não será chamado de corpo, né? A partir do momento que a pessoa amputou o pé, tem que ser sepultado aquele pé, aquela parte do corpo, né? Então, não se concebe a ideia de um membro funcionando fora do corpo.
Mas o corpo funciona sem aquele membro. Interessante, né? Se você deixar se alguma pessoa deixar de querer pertencer ao corpo de Cristo e dizer não quero ser amputado, não quero mais pertencer, será amputado e sepultado. Mas o corpo de Cristo, ele seguirá vivo e ativo, interativo. Certo? Então, existe sim o que o pastor está falando, ele tem muita razão. A complexidade é muito grande, mas essa é a verdade. O membro, ele não é nada fora do corpo.